Bom dia. Materialzinho todo organizado. Olha que coisa mais linda. Paloma, você está aí, Paloma? Sim. Ótimo. Tá tudo bem? Tá, sim. Paloma, eu fico sem entender por que tu não deixa... Vocês sabem que vai entrar como regra, né? Ligar a câmera. Era bom que vocês se habituassem logo a isso. E eu não entendo por que a Paloma não gosta de se mostrar tão linda. Vamos lá. Correção em relação à acentuação gráfica. Esse é o nosso último conteúdo para a gente trabalhar em relação à prova. Próxima semana vai ser só de revisão, só para tirar dúvidas. Então, aqui a gente vai para a correção da atividade na página 160 e página 161, como está aqui. E eu coloquei para que vocês estudassem, fizessem uma revisão sobre o conteúdo para que tirassem as dúvidas. A gente tem a semana que vem, eu acho que inteira, para tirar dúvidas. As 2 aulas serão só para revisar conteúdo, porque eu acho que logo em seguida vai sair a data de prova. Já foram faladas com vocês sobre isso? Sobre a sua prova, não? Não, sobre as provas em geral. Quando é que vão retomar, reiniciar, não? Sim. E não falaram, a minha é sempre na primeira bateria, né? Vocês estão ligados nisso. Que se eles liberarem para fazer a prova, a nossa é a primeira bateria logo. Então, vamos lá. Ó. Na página 160, exercício de fixação. Primeira questão. Critério prático para acentuar as paroxítonas. Qual é a regra? Quando eu vou pensar na regra de acentuação das paroxítonas, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, tirar a regra das oxítonas, porque é mais simples eu fazer a exclusão da oxítona do que pensar imediatamente na regra da paroxítona. Quando é que eu acentuo as oxítonas? Terminadas nas vogais A, E, I, O. E terminada em e o seu plural. Nas vogais também, terminadas nas vogais com seus plurais. Pronto. Então, aí, eu já tiro essa regra da oxítona para pensar nas paroxítonas. Todas as outras terminações, incluindo as consoantes L, R, X e S, lembrados? Aqui, ó, quadrinho. A regra das paroxítonas, tá aqui, ó. A terminação em não é acentuada, porque ela é da regra das oxítonas, tá aqui, ó. Em. Mas terminadas em I e os seus plurais, terminadas em U e os seus plurais, terminadas em e os seus plurais, e terminadas em R, X, que é o ONS também, terminada em L, S, e o AN e os seus plurais, né? Órfãos também vai entrar aqui, e terminadas em IS, que é tudo que não entra na oxítona. Pensando dessa maneira, estão acompanhando o raciocínio? Paulo, você tem o material? Tenho. Tem, né? Pronto. Estão acompanhando o raciocínio? Para eu pensar na regra de acentuação da paroxítona, eu vou excluir a regra de acentuação das oxítonas. Portanto, vimos que a regra das oxítonas e das paroxítonas se aplicam de maneira complementar e invertida. Em cada uma das séries abaixo, a primeira palavra é oxítona, é uma afirmação, e já está adequada quanto à acentuação. As outras 4 são paroxítonas. Aplicando o critério da inversão, oxítona, paroxítona, transcreva acentuando as paroxítonas que exigem acento, porque outras não exigem. Vamos lá. Na letra A, a primeira eu já sei que é oxítona, que ele já falou, né? Todas elas, a primeira é oxítona. A última sílaba tônica. Sendo assim, vírus, é acentuado ou não é acentuado? É acentuado. É acentuada. Olha aqui, ó, nas paroxítonas. Caio.
nas paroxítonas. Tá aqui, ó. O S. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Tá aqui, ó. O S. É acentuada. Ficus. É acentuada ou não é acentuada? Não é. Por que não é, Paulo? Eu acho que não. Olha aí ela terminada em US. Ficus. É verdade. Ficus. Ó, primeiro eu vou pronunciar. Bom dia, Caio. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Então, ó, eu tenho a pronúncia. Ficus. Aí eu já sei que ela é paroxítona. Se ela é paroxítona terminada em US, ela é acentuada. Então, acentua. Tônus. É acentuada ou não é acentuada? É acentuado. Terminada em US. Muito bem. E Vênus? É. Acentuada. Então, nesse esqueminha, todas as paroxítonas são acentuadas. Na B, sacis, eu já sei que é oxítona. Biquínis. É acentuada ou não é acentuada? Paloma, biquínis, é acentuada ou não é acentuada? Eu acho que não. Ela é paroxítona ou não é paroxítona? Olha a terminação dela aí, ó. Biquínis, IS. Regra das paroxítonas. Biquínis. Ela é acentuada no QI. Biquínis. Terminada em IS, ela vai ser acentuada. Oásis. Acentuada ou não acentuada? O Paulo tá só assim. Hoje ele colocou a imagem para eu poder só ver o que ele está fazendo, não o que ele está dizendo. Tá só assim, ó. Só assim. Bem. Nem monossilábico é, né? Porque assim não é monossílabo, mas aí no caso nem isso ele tá falando. Mas beleza, é acentuada sim, oásis. E Anomames? É acentuado ou não é acentuado? Ó o finalzinho aqui, ó. IS. No mar. No man. Fica man porque é circunflexo. E tem a outra. É caqui ou é caqui? Sim. Ó, caqui é o nome da cor. Caqui é a fruta. A diferença é justamente a acentuação. É justamente aí onde eu tenho a diferença do significado. O celular na TV. Tô ouvindo o áudio. Eu acho que É uma. tá. Ó, a diferença é justamente essa, entre o nome da cor e o nome da fruta. Caqui é a cor. Caqui. Caqui, aliás, caqui é o nome da cor. Ah, uma bermuda caqui, que é uma cor meio nem terra, areia, assim, clarinha. Caqui. E caqui é a fruta. Então, vamos lá. Acentuada. Letra C. Novato é acentuado? Novato é acentuado? Novato. Novato. É não. Ele é um garoto novato. Ele não é acentuado. Espelho. Deixa eu até apertar meu olho aqui, porque eu quero só esperar a resposta. Espelho é acentuado? É acentuado. Por quê? Onde é acentuado? Brincadeira. Ah, tá. Coco ou cocô? Coco. Coco. É acentuado ou não é? Coco. É acentuado, tá?
No primeiro, circunflexo. Se eu colocar nos dois, cocô. Carijó também é acentuado. Então, acentuem aí carijó. Porque é oxítona terminada. É oxítona terminada em O. Nobel ou Nobel? E tia, Ou você tá fazendo o quê? corrigindo a atividade da página 160. Ah, Ele não tá com isso, não. Ah, Olha, tá abrindo agora. Tá abrindo agora. não sabia, não. a atividade que foi para casa foi a resolução das questões da página 160 e 161, Caio. Tá. Estamos, nesse momento, fazendo a correção. Aí eu estou perguntando, Nobel ou Nobel? É o quê? É Nobel ou é Nobel? Nobel. Nobel. Então, ele está dizendo que todas as iniciais, as primeiras palavras de cada linha dessa daí, todas elas são oxítonas. Não tá certo, é Nobel. Volátil. As outras, ele fala que podem ser paroxítonas e ele quer saber se elas são acentuadas. Aí, nesse caso aqui, ele está perguntando. Volátil, na letra D. É acentuado ou não é acentuado, Paloma? Pode sair, É. É acentuada. Terminada em quê? Aqui, ó. Igual o exemplo de retrátil. Terminado em L. Então, também vai ser acentuado. Reciclável. Você tem qual questão, tia? Primeira questão, letra D. Ah, tá. Reciclável. Acentuado ou não acentuado? É acentuada. Acentuado. Terminado em L. Pêncil. Esse pêncil é o quê? É caneta ou é lápis em inglês? Pencil, sei lá. É caneta ou é lápis? É um dos dois. É acentuado ou não é acentuado, Paloma? É lápis. É Eu lápis. acho que não. Eu não sei nem o que é isso. Pêncil, eu acho que é lápis em inglês. Eu acho. Não tenho certeza. Mas Eita, tia, você não sabe, tia. Hã? Você não sabe, tia. Inglês? Meu irmão Rapaz. já tem as regras de português aqui, né? Estão a metade do meu juízo da gramática. Mas eu sei que é um dos dois. Ó, isso aqui já é alguma coisa, é um dos dois. Eu lembro da minha época de escola. Está suspenso, pendurado, professor. Hã? É um dos significados. Que está suspenso e pendurado, ou pendurado. Esse daqui, né? Mas tem o. Ah, que ele tá assim, penso pro lado. Não tem quando o pessoal fala isso? É. Penso para um lado, tá só mais para um lado. Mas é porque quando a gente fala em inglês, também significa um desses, caneta ou lápis, eu não sei. Mas o penso, nesse sentido do português, é que tá mais para um lado do que para o outro. É acentuado ou não? É. É acentuado. Jangal. Calma. Acentuado ou não? O Paulo tá dizendo que é, tia. E você concorda, Caio? Aí, eu não concordo, não, tia. Por que você não concorda? Ele termina com que letra? Com L. É Olha lá na acentuado. regrinha. Olha na regrinha das paroxítonas, terminações. Aqui, ó. Terminado com L é acentuado. Era eu que tava falando, tia. O Paulo tá correto. Deixa eu ir tirando aqui os riscos. Não, o Paulo falou. Na letra E, qualquer, já sei que é oxítona. Fêmur, acentuado ou não? Fêmur. O que é o fêmur?
Fêmur, não sei, eu acho que é um osso. Pronto. É uma parte do corpo humano aí, sim. É, fêmur. Terminado em que letra? É em... É acentuada. Terminada em R, criança. Não. Não é. É acentuado, olha aqui, ó. Tô riscando aqui na minha telinha, ó. Fêmur, terminado em R. Ai, Paroxítono. pô, eu não tava vendo esse negócio, não. Meu Deus do céu. Meu irmão, acorda. É porque eu tava vendo era você, tia. Eu não tava Ah, vendo esse é? quadro aqui, Não não. tô vendo a tela do computador, não, vocês? Não, eu tô. Ah, É porque eu tá. tava... Pronto. outra coisa. Aí eu tenho poker. O jogo, poker. Terminado em R também. É acentuado ou não? É, Caráter, também terminado em R. Acentuado ou não? eu acho que é. Terminado em R. Olha para a regra. A regra É está assim aqui, ó. Terminado em R. Dólar. Também vai ser acentuado. O caráter e dólar. Pronto. Compare a acentuação das formas de singular e de plural das palavras desses dois grupos. Aí aqui eu vou ter aquela regrinha da oxítona, que são essas aqui, ó. Terminadas em EM e terminadas em ENS. Armazém, armazéns. Vai e vens. Refém, reféns. No grupo 2, hífen e hífens. Pólen e pólens. Abdômen e abdômenes. Só tem um detalhe. Nesse grupo 1, eu tenho oxítonas e no grupo 2 eu tenho paroxítonas. Sendo assim, eu preciso lembrar da regra, porque ele diz o seguinte, que a paroxítona é a inversão da oxítona. Se eu tenho essa terminação e ela é acentuada nas oxítonas, nas paroxítonas elas não serão acentuadas. Ó, eu estou martelando o tempo inteiro. Na regra de paroxítona, exclusão da oxítona. Isso aqui já tinha que estar assim guardado na mente de vocês. Não tem forma mais simples do que eu dizer que as paroxítonas serão acentuadas à medida que eu excluo as oxítonas, porque elas são determinadas e é uma regra curta em relação à oxítona. Se eu tiro as oxítonas, as paroxítonas, com essas terminações diferentes das oxítonas, elas serão acentuadas. Aí eu estou dizendo a vocês, olhem na segunda questão. No quadro, eu tenho dois grupos. No primeiro grupo, eu tenho armazém, armazéns, vai e vens, refém e reféns. E aqui eu estou dizendo a vocês, afirmando que são oxítonas. Se são oxítonas terminadas em EM ou seu plural, elas serão acentuadas, elas estão acentuadas. Grupo 2. Grupo 2. A Sara. Grupo 2. Aí eu tenho hífen, pólen e abdômen. Mas aqui eu não tenho ela sendo oxítona, mas sim paroxítona. Por isso elas não são acentuadas, porque há uma exclusão em relação à regra. Quanto à posição da sílaba tônica, letra A. Qual é a diferença entre as palavras dos dois grupos? Acabei de explicar. Caio, reproduz para mim qual é a explicação da letra A. Eu não fiz, não, Chico. Eu acabei de explicar. Caio, olha. Gente, eu não posso... Vou chamar de novo a atenção de vocês. A gente está com 3 aulas falando de acentuação gráfica. Aí vocês pensam que é uma coisa complicada, porque vocês simplesmente criaram uma barreira. Aí eu começo uma explicação justamente falando sobre as regras das duas, tanto das oxítonas como das paroxítonas. De novo, eu estou dizendo que a regra das paroxítonas é uma exclusão das oxítonas. Se eu digo nas oxítonas que elas são acentuadas quando terminadas em A ou AS, em E ou ES, em O ou OS,
e em e o seu plural, que é ens. Se eu estou dizendo isso, eu excluo essa regra das paroxítonas. Quando é que eu tenho palavras paroxítonas? Quando a penúltima sílaba é tônica. Aí eu digo para vocês, olhem para o material de vocês aí na frente. Tem um quadrinho verde na segunda questão. E aí ele tem 2 grupos. Um grupo, o primeiro grupo, vocês estão vendo que são acentuadas na última sílaba tônica. Então eu sei que elas são o quê? Elas são oxítonas ou paroxítonas? Vocês já viram seminário? Já fizeram seminário, né? Eu vou começar assim, ó, parece coisa de professor que tem preguiça de dar aula, mas eu vou fazer assim, é o que os alunos acham, principalmente na universidade. A gente nunca tem aula do professor mesmo. Ele chega, pega um livro, né, separa por partes, forma grupos e a gente vai estudar para dar aula. Muitas vezes realmente é preguiça de dar aula, mas outras vezes é uma forma de nos obrigar a estudar o conteúdo para poder explicar para o restante da turma. Eu vou começar a fazer isso com vocês. A separar o conteúdo por partes e dizer assim, olha, na próxima aula, Caio, é você quem vai falar sobre isso. Na próxima aula, Paloma, é sua parte, é sua vez. Porque assim, não é para ser, eu não queria que fosse. Colocar como se fosse uma obrigação para que vocês tenham atenção ao conteúdo. É importante. Pode ser legal, professora. Bom dia, Sara. Bom dia. O que você falou, meu bem? Eu não entendi. Achei interessante. Porque assim, vocês vão ter que estar atentos ao que está acontecendo. Porque eu fico aqui, ó, falando, e parece que não entra. Peguei o quadro mais simplificado possível em relação à acentuação gráfica. Aí eu digo a vocês, a simplicidade que é em função de saber que as oxítonas eu já determinei quais são as que são acentuadas. E que as paroxítonas eu uso da exclusão. Ele está o tempo todo falando que é a inversão de uma para outra. Aí eu vou aqui no quadrinho e mostro para vocês, explico. Aí, não, tia, eu não fiz a questão. Mesmo que não tenha feito, se você estiver atento às explicações, dá para você responder. Aí eu tenho aqui, ó. Quanto à posição da sílaba tônica. Qual é a diferença entre as palavras dos 2 grupos? Qual é a diferença? O primeiro grupo é o quê? É oxítona e paroxítona? Oxítona. Oxítona, Paula, obrigada. Então, o segundo grupo é paroxítona. Vocês estão vendo que ela está acentuada na penúltima sílaba tônica. Então, eu tenho a penúltima sílaba tônica, elas são paroxítonas. Essa é a diferença entre os 2 grupos. Porque as palavras do grupo 1 recebem acento gráfico, tanto na forma de singular quanto no plural. Pela explicação, o que significa? Paloma? Não sei não, tia. Qual é a regra da oxítona? Olha aqui no quadro. Quando é que ela é acentuada? Está no quadrinho aqui no computador. Na tela do computador. Elas recebem o acento, independente do singular ou plural, porque elas são terminadas aqui, ó, em EM. Tá vendo que todas elas aqui, quando é oxítona, que é o caso do grupo 1, elas são acentuadas, independente de estar no singular ou no plural. Essa é a regra do grupo 1, tá aqui. Na letra C, justifique o acento gráfico das formas de singular no grupo 2. No singular, ó, no singular, as palavras hífen, pólen e abdômen é terminada em N.
Tá aqui, ó. Terminada em N. Se for terminada em N, ela será acentuada. Quando paroxítono. Mas, quando elas vêm aqui, ó, para o plural, elas não terminam mais em N, elas terminam em S. Se terminada em S, ela não vai ser acentuada. Por isso que não está aqui acentuado. Comparando as formas, entenderam a letra C? Justifique o acento gráfico das formas de singular no grupo 2, porque são terminadas em N. E terminada em N, ela não é acentuada. Caio. Na paroxítona, né, professora? Isso, na paroxítona, Sara. Uhum. Beleza. Comparado as formas de plural dos dois grupos, expliquem por que hífens, pólens e abdômens não recebem acento gráfico. Terminadas em NS recebem acento. Exatamente pela regra da exclusão da oxítona. Muito bem, Paulo. Eu quero saber se há um pouquinho de chance, assim, um pouquinho de chance, de vocês estarem entendendo pelo menos uma parte desse conteúdo. Estava revisando aqui em casa. Pronto. Tá vendo como ajuda? Eu vou... Deixa eu pensar aqui numa solução. Próxima semana, muito provavelmente, já será a nossa prova. Eu não tenho certeza. Eu acho que será a primeira bateria, de novo. Né? E a nossa bateria, ela entra na primeira logo de linguagens. Eu tenho que achar uma forma de... Assim, eu não sei, eu vou em busca de um jeito... Tentar simplificar mais ainda esse conteúdo, porque eu não consigo ver. Mas antes de qualquer coisa, vocês precisam se empenhar. Porque não vai adiantar eu colocar um quadro como esse que está aqui na frente. O mais simplificado possível. E falar, e falar, e falar. É assim, a gente vê um conteúdo agora, a gente precisa revisar ele logo depois, para a gente guardar essa informação. Porque se eu deixo para ver ele, hoje é quinta-feira, a gente só vai ter a próxima aula na terça-feira. Se eu deixo para revisar ele quando estiver bem próximo, eu já esqueci o que foi dito. Principalmente quando eu acho que eu não estou entendendo. Quando eu não consigo. Outra coisa, vocês precisam realmente estarem atentos ao que está sendo falado. Quando for determinado, eu estou vendo os meninos aqui, ó, o Caio e o Paulo com a câmera ligada o tempo inteiro. Receberam essa orientação em relação à coordenação? Sim. Sim, pronto. Porque foi uma solicitação de quase todos os professores. É justamente porque a gente vai recebendo as notícias assim, liga a câmera, não tá lá, tá fazendo outra coisa. Tem uns memes que eu recebi de alunos meus do outro colégio aqui, que às vezes sem querer a câmera liga, aí você vê, tá deitado, só fez acordar e ligou o computador, tá serrando a unha. O ato que você está executando nesse momento, você não tá atento ao que eu tô falando. Porque você está focado em outra coisa. Se a unha vai ficar torta ou se não vai. Se você está fazendo outra atividade. Então, eu quero que vocês foquem nesse conteúdo. É um conteúdo importante? É, porque vocês sempre vão esbarrar com ele em qualquer série que vocês estejam. Então, vamos lá. Na 2D. Pela complementariedade e inversão das duas regras. Uma de exclusão e outra de adição em relação às paroxítonas. Como as oxítonas terminadas em ens, né? Armazéns, vai-e-vens e reféns recebem acento, as paroxítonas da mesma terminação não precisam ser acentuadas. Outros exemplos: jovens, homens, nuvens, mensagens, não são acentuadas pela exclusão das regras das oxítonas. É justamente essa a explicação, Paulo. Obrigada. Nas palavras escritas, terceira questão agora. Tanto a presença quanto a ausência do acento gráfico
orientam o leitor em relação à pronúncia. É justamente esse o questionamento que se faz. Por que na língua portuguesa tem tantos acentos, enquanto na língua inglesa não tem? É para que a gente saiba a pronúncia correta das palavras. Considere, então, a palavra a seguir, já adequadamente escrita quanto à acentuação gráfica. Olhando para a palavra, qual é a sílaba mais forte que eu tenho nela? Nesse quadrinho verde, é masseter ou é masseter? Masseter. Masseter. Nome de um músculo da face. Se é masseter, ela, em classificação de sílaba tônica, ela se classifica entre qual, Sara? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Oxítona. A respeito da pronúncia dessa palavra, assinale a afirmação incorreta. Então, eu vou fazer a exclusão. Ela não é proparoxítona. A Sara já acabou de me dizer que ela realmente não é. Então, deixa essa questão de lado. Já faço a exclusão dela. Certo? Ela não é paroxítona. Pois se fosse, teria acento no mas. Já que toda palavra desse tipo é acentuada graficamente. Lembram da regra das paroxítonas? Das proparoxítonas? Está aqui, ó. Todas são acentuadas, inclusive as aparentes, ou seja, as que podem ser consideradas paroxítonas terminadas em ditongo. Se ela fosse proparoxítona, obrigatoriamente ela teria um acento nesse mas. Então, exclui a letra A. Letra B. Ela não é paroxítona, pois caso fosse, teria acento na sílaba C, já que paroxítonas terminadas em R, tá aqui, ó, paroxítonas terminadas em R recebem acento. Exclui essa. Olha aí o que você falou, Sara. Ela é oxítona. E como termina em R, não é acentuada, pois oxítonas com essa terminação não recebem acento gráfico. Quando é que eu recebo acento gráfico nas palavras oxítonas, Sara? É para me falar a regra, professora. Quando é que a oxítona é acentuada? Deixa eu tirar bem aqui dessa telinha para vocês não olharem para a telinha para ver se pelo menos a da oxítona já ficou gravada. E aí? Eu me esqueci. Calma aí. Isso aqui é o primeiro quadrinho. É A, é O e seus plurais. Aham. Aí o outro é E, é? E e eis. Em, que é o EM e os seus plurais. Tá indo, tá dando certo. Tá dando certo. Então, agora a outra, não lembro. Não, mas só são essas, das oxítonas. Terminada em A e os seus plurais, e o seu plural. Terminada em E e o seu plural. Em O e seu plural. Terminada em e ens. Pronto, essa é das oxítonas. Se essa aqui é porque eu já aprendi. Ah, pronto. Na letra D, ela é oxítona, mas pela grafia não é possível saber se a vogal da sílaba T tem pronúncia aberta ou fechada. É masseter ou é masseter? Paulo. É masseter ou é masseter? Tanto faz pra mim. Não. Masseter, eu tenho som aberto com acento agudo. Masseter, eu tenho o som fechado, que é com o circunflexo. Tem diferença? É a mesma coisa do você e do você. Qual é o correto? Masseter. Pronto. Tá vendo como não é a mesma coisa? Vamos lá. Então, ele diz assim, ó, para obter essa informação, é necessário consultar um dicionário. Imagine vocês que eu estou com um quadro aqui na frente, mostrando as regras. Ainda assim, você não consegue detectar, você vai levantar e vai em busca de um dicionário. Dá certo?
Paloma? Funciona? Não vou. Acaba ficando por responder a questão. Na letra E, nada se pode afirmar a respeito da sílaba tônica dessa palavra, pois somente em palavras acentuadas graficamente é possível identificar esse tipo de sílaba. Qual é a afirmação incorreta? Bora lá, uma regrinha que eu falei para vocês bem no início, na aula de terça-feira. Eu disse assim, ó, todas as palavras têm acentos tônicos, mas não obrigatoriamente acentos gráficos. O que isso quer dizer? Que eu tenho as sílabas tônicas independente da acentuação. Então, a afirmação que está errada é justamente a E, porque ele está dizendo que eu tenho que ter uma sílaba acentuada. E isso não é verdade. Nada se pode afirmar a respeito da sílaba tônica dessa palavra, pois somente as palavras acentuadas graficamente é possível identificar a sílaba tônica. É verdade? Não é verdade. A partir Eu ia falar. Eu ia falar, tava até abrindo o microfone para falar. Ah, tá. Então, assim, ó, palavras como janela não é acentuada, mas eu sei que ela é paroxítona, porque a sílaba mais forte é a penúltima. Eu não preciso necessariamente ter uma sílaba, o acento gráfico, para determinar que eu tenho uma sílaba tônica. A partir de 2 sílabas, todas as palavras têm uma sílaba mais forte, certo? Isso é regra. Entendidos? Vai acabar o nosso tempo. Eu tenho que achar um jeito de dar uma aula extra para vocês só sobre acentuação. Eu vou tentar terminar de corrigir essa atividade de vocês até a aula de terça-feira, porque quinta será só revisão. E eu queria pedir, vai acabar o tempo agorinha. Eu queria pedir encarecidamente que vocês olhassem isso aqui com cuidado, porque vocês realmente precisam. Precisam desse assunto não só para agora, como para todas as outras séries que vocês vão estudar. Tá certo? Compromisso? Certo. Paulo, sorri para mim. E o Pedro, minha gente? Não aparece mesmo? Para nenhuma aula, só não aparece para minha?